Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação, a mais uma aula de Geografia, a nossa última aula de hoje, a última aula de vocês da semana, né? Já estão aí com a ânsia de terminar logo amanhã de aulas, né? Para entrar no fim de semana, mas eu lembro a vocês, né? Que fim de semana também é momento de estudar. É claro que você não vai passar o fim de semana todo estudando, né? Mas reserve um tempinho aí para você rever aqueles conteúdos que foram ministrados no decorrer da semana para que assim fixe melhor, tá? Não façam, né? Não caiam naquela de chegou em casa, colocou o caderninho ali na estante, né? Num determinado local na mesa e só vai pegar no caderno no dia que tiver aula. Não faça desta forma, né? Porque você vai sair prejudicado quando chegar o período de provas, né? Você vai ter muito conteúdo ali, vai estar sobrecarregado com conteúdos e aí vai ficar complicado para você assimilar, né? Absorver tanto conteúdo muito próximo da prova. Se você tiver essa rotina de estudo, né, de hora vez outra tá estudando ali, sempre reservar um tempinho para estudo, procurando ali associar uma disciplina de humana, né, com uma disciplina de natureza, uma disciplina de leitura, outra disciplina de cálculo. Se você fizer isso, né, diariamente, volto a dizer, não é necessário ser a tarde toda, a noite toda, mas reserva ali 2, 3 horas, né, para estudar, você vai ter sucesso na sua avaliação. É assim como você vai ter sucesso para o principal. O principal não é a prova, o principal, tá, é aquilo que você absorve, né, o conhecimento, o aprendizado. Ok? Deixa eu ver quem é que está conectado. Olha só, nós temos o polo aí de Pajeú do Piauí conectado, assistindo aqui a nossa aula, né? Além da nossa galera aí que está conectado pelo YouTube. Sejam bem-vindos, galerinha. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar dar continuidade a impactos ambientais no campo. É o nosso conteúdo, né? A nossa temática de hoje. Vamos dar continuidade, vamos ter resolução de muitas questões para que vocês aí ganhem conhecimento, tranquilo? Vamos partir para o nosso slide. Olha só, gente, no nosso slide inicial, onde você observa aqui breves informações acerca da aula, e aí o destaque é exatamente, né, para o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, né, o nosso conteúdo, os impactos ambientais no campo, né? Lembrando que nós vamos dar continuidade. E a data de hoje, este dia 30 de setembro de 2022. Olha aí, gente, setembro finalizou, né? Que o mês de outubro venha com muita paz, saúde, alegria, né? Com muitas boas novas, né? Com muita tranquilidade, tá? Olha só, no slide seguinte, né, no roteiro, né, de aula, né, o itinerário que nós vamos seguir, nós temos com destaque aí para o objeto de conhecimento, o conteúdo, os impactos ambientais no campo, continuação, tá? Os impactos ambientais no campo, nós vamos continuar. Objetivos, ou seja, a partir desta aula, a partir, né, da exposição desse conteúdo, nós esperamos aí que vocês saibam caracterizar os principais impactos ambientais provocados pela atividade agrícola, pecuária e extrativismo no campo, destacar a economia verde, né, caracterizar a economia verde como atividade essencial para a sustentabilidade ambiental, tá? E a nossa aula, né, nós teremos uma aula expositiva, dialogada, onde nós vamos ter resolução de questões, assim como atividade para casa. No slide seguinte, gente, o que nós temos aqui no slide seguinte? O destaque, né, para os problemas ambientais rurais brasileiros, tá? Problemas ambientais rurais brasileiros. E aí, olha só, galerinha, com relação aos problemas ambientais brasileiros, nós podemos destacar aqui o seguinte, né, que o Brasil apresenta aí uma série de problemas ambientais no meio rural e todos aqueles que nós vimos anteriormente, até o momento, né, são identificados em diversas áreas do território brasileiro. Então, isso significa dizer que no nosso território nós temos problemas decorrentes da compactação do solo,
Nós temos, né, problemas decorrentes do desmatamento, das queimadas, tá? Nós temos problemas decorrentes, né, vamos dizer assim, da exaustão dos nossos recursos, né, naturais, né? Então são todos aqueles problemas que nós estudamos, né, na aula passada, referente a problemas ambientais, assim, de uma forma geral, problemas ambientais rurais, eles são observados também no Brasil, ok? No entanto, algumas regiões concentram ao mesmo tempo um maior número de impactos, né, que são gerados por grandes empreendimentos no campo, né? Então observe que, como o nosso território ele é bastante vasto, né, como o nosso país, né, é bastante vasto, né, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, 8 milhões 510 mil 345 quilômetros quadrados, é um território bem vasto. Então, ao longo do nosso território, nós vamos observar que algumas regiões, tá, concentram ao mesmo tempo um maior número de impactos que são gerados aí por grandes empreendimentos. Lembrou da região norte, né, gente? Lembrou do centro-oeste, ali da parte dos cerrados, tá? Empreendimentos no campo, os quais estão atrelados, né? Ou seja, estão atrelados aí tanto ao desenvolvimento do agronegócio quanto à mineração, ao garimpo e à instalação de infraestruturas como usinas hidrelétricas, né? As usinas hidrelétricas, né, contribuem aí para esse problema, porque aquele lago que é feito, vocês sabem que a usina hidrelétrica, ela tem aquele grande lago, né? E é aquele enorme lago, ele termina ocupando uma área uma área vasta, tá? Uma área vasta e aí causando, né, alguns problemas ambientais, né? Aquele lago, né, aquela área que é ocupada pelo lago da usina, a vegetação, né, não vai ter mais a vegetação, tá? Vai ser coberto por água. População que habitava ali, população ribeirinha, também vai ter que se deslocar. Animais que faziam parte ali daquele habitat também não vão mais poder fazer parte, vão ter que sair. Então há um impacto com relação à instalação dessas usinas hidrelétricas. E aí observe o seguinte, né? Que no caso aqui do nosso país, tá? Esses problemas ambientais eles estão concentrados ao mesmo tempo em determinadas regiões, né? Ou seja, um maior número de impactos que são gerados por grandes empreendimentos no campo, os quais estão atrelados ao que mesmo? Ao desenvolvimento do agronegócio. Então, esses impactos são gerados por quem? Pelo agronegócio, pela mineração, pelo garimpo e pela instalação de infraestruturas como infraestruturas de usinas hidrelétricas. Ok? E no nosso próximo slide, gente, olha, o cenário que temos atualmente é o de aumento dos impactos ambientais. Infelizmente, né, o cenário que nós temos atualmente no nosso Brasil é de aumento dos impactos ambientais nas áreas para onde o quê? A fronteira agrícola se expande. A fronteira agrícola se expande no momento, ela está se expandindo para cá, olha só. Ela está partindo aqui do centro-oeste, né, aqui do centro-oeste para a parte norte do nosso país. Tá? Então, olha só. O cenário que temos atualmente é o de aumento dos impactos ambientais nas áreas para onde a fronteira agrícola se expande. E aí a fronteira agrícola está se expandindo nesse sentido aí que nós destacamos na imagem à direita do seu vídeo. Anteriormente, entre as décadas aí de 1970 e 80, esse processo se deu em direção às regiões centro-oeste e norte do país, né? Sobrepondo-se ao bioma cerrado, tá? Então, anteriormente, entre as décadas de 1970 e 1980, esse processo, que processo é esse? Esse processo aí de expansão da fronteira agrícola, esse processo aí que causa impactos ambientais, né? Entre as décadas de 1970 e 1980, esse processo se deu em direção às regiões centro-oeste e nordeste.
E aí o bioma, que era a formação vegetal que foi devastada, né, que até hoje está sendo devastada, durante todo esse processo, foi o Cerrado. Agora está partindo para a região norte. Entrando em que formação vegetal? Na Amazônia, né? Na floresta amazônica. Nos dias de hoje, a produção agropecuária, pautada aí pelo modo de produção do agronegócio, se expande em direção ao norte do país, tá? Então, nos dias, né, de hoje, a produção agropecuária, que tem como base, né, o modo de produção do agronegócio, se expande em direção ao norte do país, mais precisamente, né, para as regiões de transição entre o Cerrado e a Amazônia, né? Regiões de transição entre o Cerrado e a Amazônia. É justamente nesses ecossistemas que tem ocorrido a aceleração do desmatamento e a ocorrência cada vez mais frequente de queimadas. Ok, gente? Estão entendendo? Tranquilo? Olha só. Na imagem que você está vendo aí à direita, né, nós podemos observar, né, que esta imagem mostra o chamado arco do desmatamento, né? O arco do desmatamento, né? E aí, esse arco do desmatamento, né, você vai ver que ele compreende aqui parte do Maranhão, olha só. Pará, passando pelo Mato Grosso, Rondônia, Acre. Tá? Então, este é o chamado arco do desmatamento. E esse arco, a tendência dele, ele partindo aqui para a região norte, viu? Avançando mais ainda, né? Ele já pega aí parte da região norte, só que a tendência é exatamente ele avançar mais, né? Esse arco aí, olha só, nesse sentido. Vamos torcer para que isso aqui não aconteça, né? Ou seja, que ele não chegue nesta área, né? Que medidas governamentais sejam tomadas e ele pare aqui onde está, né? Mas a tendência, né, é ele partir para subir, né? Para avançar mais ainda. Então, olha só, esse arco do desmatamento, né, ele é a região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta e também onde encontram-se os maiores índices de desmatamento da Amazônia. Então, esta é a área, né, isto é o que caracteriza o arco do desmatamento. Você pode observar que ele pega aqui do Pará, né, ele pega também aqui um pouquinho do Maranhão, viu, gente? Ele compreende aqui do Pará, passando pelo Mato Grosso, Rondônia, até chegar aqui no Acre. Ok? Então, esta é a região onde a fronteira agrícola, né? Ou seja, esse arco do desmatamento é a região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta e também onde encontram-se os maiores índices de desmatamento da Amazônia. Nesta área aí que vocês estão vendo em destaque, aí esse tracejado verde. Alguma pergunta, alguma dúvida? Galerinha de Pajeú, agradeço a presença de vocês, tá? E parabéns pelo empenho de vocês, por permanecer aí até o final, né? Pode ter certeza que mais à frente, né? Mais à frente, claro, vocês são jovens, mais à frente vocês vão ter aí o resultado, né? A compensação pelo esforço, pelo empenho de vocês. Só ter paciência. O tempo passa rápido, viu? O tempo passa rápido. É só ter paciência que mais à frente aí vocês vão ter o bom resultado, ou seja, a colheita daquilo que vocês estão plantando agora. Avançando para o nosso slide seguinte. E aí, gente, ó, um levantamento realizado aí pelo Map Biomas, né? Acredito que você já deve ter ouvido esse nome aqui, mencionar esse nome aqui nos meios de comunicação. Então, um levantamento realizado pelo Map Biomas e divulgado em 2021, tá? Concluiu que um pequeno número de propriedades rurais, né? Um pequeno número de propriedades rurais brasileiras foi responsável pela maior parte dos alertas de desmatamento que ocorreram até o ano de 2020. Tá? E aí, olha só, avançando inclusive sobre áreas consideradas ilegais. Áreas consideradas ilegais
São áreas, né, de proteção ambiental, áreas indígenas, tá? Por se tratarem de reservas ambientais e unidades de conservação, ok? Então, observe que este levantamento aí realizado, né, pelo MAP Biomas e divulgado em 2021 concluiu, né, que um pequeno número de propriedades, então observe que um pequeno número de propriedades rurais brasileiras foi responsável aí pela maior parte dos alertas de desmatamento que ocorreram até o ano de 2020, né? E aí, observe, né? Avançando inclusive sobre áreas consideradas ilegais, por se tratar aí de reservas ambientais, tá? E unidades de conservação. O desmatamento na Amazônia em 2020 representou 61% do total brasileiro. Então, observando o Brasil como um todo, desmatamento ocorre em todo o país, em todos os biomas. Desse total do desmatamento que ocorre no Brasil, mais da metade, ou seja, 61%, neste ano aqui de 2020, tá? Ocorreu aonde? Na Amazônia. Então, o desmatamento na Amazônia em 2020 representou 61% do total brasileiro, né? Em 2020. E aí, em seguida, né, ao passo que a prática no Cerrado correspondeu a 31%, né? Sendo, portanto, os biomas, né, as formações vegetais mais desmatadas naquele ano. Olha o ano aqui em destaque. Ok? Os focos de incêndios e queimadas aumentaram exponencialmente aí nos últimos anos, né, atingindo os biomas citados anteriormente, né? Então, olha só. Pronto, a canetinha, isso. Os focos de incêndio e queimadas aumentaram exponencialmente nos últimos anos, atingindo, além dos biomas citados anteriormente, Amazônia e Cerrado, também o Pantanal, né? Outro fenômeno que tem ocorrido, né, no caso brasileiro, né, no meio rural brasileiro, é exatamente a desertificação, né? Inclusive aqui no Piauí nós temos até um núcleo de desertificação, né? No Nordeste nós temos vários núcleos aí de desertificação, tá? No Ceará, aqui no Piauí, Rio Grande do Norte. Então, outro fenômeno que tem ocorrido no meio rural brasileiro é a desertificação, que surge, né? Ou seja, ela é decorrente da retirada da cobertura vegetal. Da cobertura vegetal e, portanto, né, da remoção da proteção natural. Vocês sabem que a cobertura vegetal ela representa aí uma proteção natural ao solo. Em conjunto o quê? Em conjunto com a mudança climática, né, que provocou a intensificação aí das secas, levando à perda de atividades, né, a perda de atividade do solo. Esse fenômeno acontece em áreas de clima semiárido e atinge principalmente os estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Esse problema que nós estamos destacando aqui. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos avançar? Ficou claro? Então, olha o resumo aí desse nosso slide, né? Então, vocês estão vendo aí que no nosso slide, né? Esse levantamento realizado aí pelo MAP Biomas, que foi divulgado em 2021. Os dados são de 2020, né? Mas foi divulgado em 2021. Então, esse levantamento concluiu que um pequeno número de propriedades rurais brasileiras foi responsável pela maior parte dos alertas de desmatamento que ocorreram até o ano de 2020, né? Inclusive, e aí observe que eles têm, os que praticam isso não estão nem aí se é protegido ou não, né? Que tão tal
que eles chegaram, né, a avançar, inclusive sobre áreas consideradas ilegais, áreas protegidas, né, áreas que têm uma penalidade, né, caso seja invadida, caso seja, né, desmatado. Então, avançando inclusive sobre áreas consideradas ilegais por se tratarem de áreas, né, que representam aí reservas ambientais e unidades de conservação. Então, o desmatamento aí na Amazônia, né, o desmatamento no Brasil como um todo, só o caso, só a Amazônia representa aí 61% do total brasileiro. E aí, outros 31% é atribuído ao Cerrado. Então, quando você vai observar, de acordo aí com esse estudo, né, o desmatamento, 61% na Amazônia, 31% no Cerrado. Ou seja, foram os biomas mais devastados nesse ano de 2020. E aí os focos de incêndio e queimadas, né, aumentaram. Olha aí a triste notícia, né? Vem aumentando exponencialmente nos últimos anos, atingindo outros biomas, né? Ou seja, além da Amazônia e dos Cerrados, atingindo o Pantanal. Com um problema ambiental grave aqui no nosso país, né, ainda tem a questão da desertificação, né, no meio rural brasileiro, né, que ela decorre exatamente da retirada da cobertura. Quando é que ocorre a desertificação? Ela é decorrente aí da retirada da cobertura vegetal, ou seja, essa cobertura vegetal ela é o quê? Ela é uma proteção natural, tá? E aí, essa desertificação ela ocorre por meio da retirada da cobertura vegetal, mais o quê? Somado a um conjunto aí de mudanças climáticas que provocou a intensificação das secas. Então, falou em desertificação, lembre-se da retirada da cobertura vegetal e lembre-se das próprias desse problema mundial, né, que são as mudanças climáticas, né? Já que essas mudanças climáticas provocaram aí a intensificação das secas, levando aí à perda da atividade do solo. Onde é que a desertificação ocorre mais aqui no Brasil? Em áreas, né, de clima semiárido, né? Lembra aqui do nosso Nordeste, que atinge principalmente os estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, né, e Pernambuco. Porém, aqui no Piauí também tem um núcleo de desertificação. Já ouviram falar em Gilboés? Né? Tem um núcleo de desertificação naquela área ali, ou seja, uma área que merece bastante atenção, cuidado com relação ao solo, né, daquela área que está passando por esse processo. Ok? Tranquilo? Pajeú do Piauí, os nossos amigos pelo YouTube. Então vamos avançar, né? Segue o jogo. Então olha só, consequências dos problemas ambientais brasileiros, né? Quais as consequências que esses problemas ambientais podem trazer? Então são consequências. São consequências dos problemas ambientais no meio rural. A perda da biodiversidade, né? Diversidade de espécies. Então esses problemas contribuem aí para a redução, para a eliminação de espécies, perda de biodiversidade, contaminação da fauna e da flora, contaminação da fauna, animais, né? Flora, vegetação, contaminação dos animais e da vegetação, contaminação da fauna e da flora. Né? Lembrar aí dos agrotóxicos, né? Desertificação de extensas áreas, causada principalmente pelo desmatamento, tá? Desertificação, esse problema aí que atinge o solo, né? Que degrada o solo, né? Que faz com que o solo perca sua fertilidade, que faz com que o solo se torne impróprio para a agricultura. Ou seja, destrói o solo. Então, desertificação de extensas áreas causadas principalmente pelo desmatamento, retirada da cobertura vegetal, né?
Intensificação dos processos de erosão em função do solo estar desprotegido e fragilizado. Desmatamento, retirada da cobertura vegetal. Queimadas, né? Contribui aí. Intensificação dos processos de erosão em função do quê? Do solo estar desprotegido. Tá? Em função do solo estar desprotegido, né? E fragilizado. Então, intensificação dos processos de erosão em função do solo estar desprotegido e fragilizado. Desprotegido, olha só, não tem mais a cobertura vegetal. Aquele escudo, aquela proteção, aquela camada natural, deixou de existir. Alterações no microclima, né? O que é o microclima? Né? No clima local. Tá? Alterações no microclima, né? Já que se retira aí a vegetação. Alterações climáticas de escala global. As queimadas, lançamento de poluentes na atmosfera, lançamento de dióxido de carbono na atmosfera, retira as queimadas, assim como a própria retirada da vegetação. Se eu retiro a vegetação, se eu retiro ali aquela grande parte daquela floresta, várias árvores deixam de captar da atmosfera, deixam de retirar da atmosfera o quê? Deixam de retirar dióxido de carbono. Queimando a floresta, queimando a mata, o que que acontece? É emitido para a atmosfera gás carbônico, ok? Eu contribuo para o aumento da temperatura. Danos à saúde da população pelo consumo direto ou indireto de alimentos ou água contaminados, né? E também pelos efeitos da poluição. Lembra o que nós destacamos com relação aos defensivos agrícolas, né? Aos agrodefensivos, aos agrotóxicos? Esses agrotóxicos, né? Lançados naquela produção, naquele cultivo. Quando ocorre ali a irrigação ou chuva natural, o que que acontece? Essa água vai entrar em contato com a planta, né? A planta que tem resíduos de agrotóxicos. Esses resíduos vão junto com a água, atingir o chão, o solo, o chão, né? O solo. E aí o que que acontece? Eles vão infiltrar no solo. Ao infiltrar no solo, eles vão chegar até o lençol freático. O lençol freático, onde nós temos a água subterrânea. Esta água vai ficar contaminada. O solo também vai ficar contaminado. E quando a chuva sendo mais intensa, essa água, além de infiltrar, ela também vai carrear, ela também vai escoar, né? Ela vai partir para aquelas áreas mais baixas, né? Ou seja, ela vai partir em direção aos córregos, aos riachos, aos rios, ribeirão. E aí vai contaminar estes mananciais. Vai contaminar estes mananciais, contaminando estes mananciais, o peixe, a fauna, né, que nós temos nesses mananciais também vai ser contaminada. E quem consumir, né, quem se alimentar desta fauna, como por exemplo dos peixes, também vai ser o quê? Também vai ser atingido, né, vai ter problemas de saúde. Então observe que é um problema, né, longo, né, com efeitos longos, né, vamos dizer, com efeitos vastos, né. No nosso slide seguinte, agora nós temos aqui uma questãozinha, né, galera? Hora de exercitar. O exercício faz o mestre, hora de praticar. Primeira questão diz o seguinte: questão de universidade, né? Já que com certeza, em breve, né? É questão de tempo. A galerinha aí de Pajeú do Piauí, a galerinha que está nos assistindo aí pelo YouTube, vai estar fazendo um determinado curso aí numa universidade, vai estar fazendo uma faculdade aí numa determinada área, com certeza, né? Isso é certo, né? E aí, nós, para preparar vocês, nós já temos que estudar
praticar, né, exercitar, tomando como referência essas questões, tá? Então, olha só, questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os meses que antecedem a primavera são os que apresentam mais focos de queimadas no Brasil. Os biomas Amazônia e Cerrado apresentam o maior número de focos de queimadas mensal, com 3.490 casos, né, 59% do total, e 1.679 casos, 28,3% do total, respectivamente. Ou seja, em ordem. Como assim? Amazônia, 59%, né, dos focos de queimada. Cerrado, 28,3% dos focos de cerrado. Ou dos focos de incêndio, né, de queimadas. Né? Sobre os biomas acima citados, considere as seguintes afirmações como verdadeira ou falsa. A expansão da fronteira agrícola aliada à queimada da vegetação para a produção de carvão são fatores que agravam a degradação do cerrado. Verdadeiro ou falso? Será que o cerrado passa por esse problema? A expansão da fronteira agrícola é um problema. E aí, essa expansão da fronteira agrícola, ela ainda está aliada, ou seja, ela ainda é somada à queima da vegetação para a produção de carvão. E aí são fatores que agravam o quê? A degradação do cerrado, a destruição do cerrado. Perfeito. Verdadeira aqui a nossa primeira afirmação. A segunda, a vegetação do cerrado caracteriza-se por apresentar cobertura predominante de gramíneas e árvores de grande porte com folhas grandes. Verdadeiro ou falso? Vocês já estudaram isso no primeiro ano, né? É falso, galera. Sabe por quê? A vegetação do cerrado caracteriza por apresentar cobertura predominantemente de gramíneas e árvores, né, de grande... Tempo aí para pensar, galera? Segunda afirmação, verdadeiro ou falso? E a terceira afirmação? A segunda afirmação, essa vegetação do cerrado, ela é caracterizada, né? Ela apresenta um extrato realmente referente a gramíneas, outro arbustivo e em determinadas áreas arbóreo. Porém, ela não apresenta folhas grandes, tá? Essas folhas grandes, né, referente à latifoliada, é mais característico da floresta amazônica. Então aqui é falso, ok? Alternativa falsa aí, a nossa segunda afirmação. E a terceira? As regiões atingidas pelas queimadas no bioma Amazônia são as florestas inundadas, denominadas de matas de igapó, que abrigam as árvores mais altas da floresta. Gente, as regiões atingidas pelas queimadas no bioma Amazônia, né, são aquelas áreas consideradas como áreas de floresta de terra firme, não as denominadas matas de igapó, porque as matas de igapó estão inundadas, aquela inundação ali de uma certa forma protege essa vegetação contra as queimadas, tá? E esta mata de igapó, ela não apresenta as árvores mais altas da floresta. As árvores mais altas da floresta não estão nesta mata de igapó. Tá? Então aqui é falsa. Ok? Então nós temos aí como falsa, né? Como verdadeira a primeira opção. E as outras duas, né, são falsas. Primeira questão respondida. Vamos avançar para o nosso próximo slide. E aí, gente, olha, com relação à nossa segunda, a nossa segunda questão, um novo estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca,
Fiocruz, né? Na população indígena Yanomami, constatou a presença de mercúrio nas amostras de cabelo de 56% das mulheres e crianças da região de Matarucá. Ou melhor, Maturucá. Desculpa, né? Maturucá, no Amazonas, né? Em níveis acima do tolerado. Então vamos destacar aqui a parte mais essencial, né? Na população indígena, constatou aí a presença de mercúrio nas amostras de cabelo de 56% das mulheres e crianças da região de Maturucá, melhor dizendo, né? No Amazonas, né? Maturucá no Amazonas, em níveis acima do tolerado pela Organização Mundial da Saúde, né? Pela OMS. O mercúrio é disseminado pelas águas dos rios e a contaminação de seres humanos se dá especialmente por meio da ingestão de peixes contaminados, afirmou o coordenador da pesquisa Paulo Basta. A contaminação por mercúrio apresentada no excerto está associada, exceto esse fragmento acima, né? Talvez aí para vocês seja uma expressão estranha, né? Esse exceto é esse fragmento acima, né? Um trecho retirado né? Retirado de alguma parte, no caso aqui retirado desse estudo, né? Contaminação por meio, ou melhor, contaminação por mercúrio se alastra na população Yanomami. Foi isso aí que está acima, é um trecho retirado desse estudo, tá? Estudo esse realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, aí da Fiocruz, importante Fiocruz. Então a contaminação por mercúrio, apresentada no fragmento acima, está associada ao quê? Está associada, letra A, a calagem para eliminar a acidez do solo. Será que esse processo de calagem que visa eliminar a acidez do solo é o que provocou esse problema acima, né? Essa grande contaminação das pessoas, dos indígenas, por mercúrio? Será que na calagem se utiliza mercúrio? Não, na calagem se utiliza o calcário, né, para reduzir a acidez, eliminar a acidez do solo. É, né? Um processo muito realizado aí no solo do cerrado, que é exatamente para diminuir a acidez daquele solo e torná-lo próprio para o cultivo. Então a letra A nós já podemos descartar. Letra B. Será que é devido ao terraceamento sem controle de erosão? Não, é falso. Sabe por quê? Porque o terraceamento, ele visa exatamente, né, controlar a erosão. O terraceamento, se você, acredito que você deve lembrar daquela aula que nós realizamos, né, sobre agropecuária, e destacamos lá sistemas agrícolas, aí nós mostramos um tipo de agricultura chamada agricultura de jardinagem, onde tinha uma imagem lá que parecia muito com uma montanha, né? Que tinha uns degraus, né? Aqueles degraus ali, naquela área de vertente, naquela área elevada, né? Exatamente para conter o quê? Para conter a velocidade da água que incide. Então é feito aqueles degraus para conter a velocidade da água. E assim reduzir a erosão. E assim evitar que a água leve grande parte dos sedimentos, né? Então, não é a letra B, né? A letra B não tem relação com o mercúrio, né? O terraceamento é outro. Pelo contrário, o terraceamento é algo benéfico, tá? Aí ficarem as letras C, D e E. E aí, galerinha, qual a alternativa correta? Letra C, D ou E? Tá fácil agora, né? Eliminamos duas. Vamos aqui à letra E. Aterros sanitários, né? Sem a impermeabilização do terreno. Será que o que nós verificamos acima, tá? Ou seja, o que está acontecendo com a população indígena Yanomami, ocorre
devido à presença de aterros sanitários nestas áreas? Não, não. Essa aqui digamos assim, é aquela que você já pode eliminar de cara, né? Já que aterros sanitários, esses aterros, eles não ficam nessas áreas de reserva ambiental, né? Nessas áreas de proteção ambiental. Letra D, a laterização para extração da canga. Ou a letra C, ao garimpo ilegal para extração de ouro. Não tenha dúvida, e com certeza, como eu sei que você aí é atento, é estudioso, é bem informado, você deve ter marcado aí a letra C, né? Ou seja, ao garimpo ilegal para a extração de ouro. Realmente, esse problema, né, que a população indígena Yanomami está passando, né, ele decorre exatamente, né, do garimpo ilegal. Então, olha só, na população indígena Yanomami constatou-se a presença de mercúrio nas amostras de cabelo de 56% das mulheres e crianças da região de Maturucá, né, no Amazonas, em níveis acima do tolerado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nesta região aí do estado do Amazonas, de Maturacá, onde esta população indígena Yanomami foi examinada, né, foi avaliada, e aí constatou-se que 56% das mulheres e crianças, né, tinham níveis de mercúrio, né, acima do tolerado pela OMS. Esse mercúrio ele foi disseminado pelas águas, ele foi disseminado nas águas dos rios, exatamente em decorrência, né, da atividade humana, como por exemplo o garimpo, tá? O garimpo ilegal para extração de ouro. E aí essa população passou aí por esse problema, né? Vem passando por esse problema exatamente por consumir o quê? Por consumir os peixes, né? Que estão contaminados aí pelo mercúrio. Bom, segunda questão já respondemos. A alternativa correta é a letra C de casa, né? Na nossa terceira questão, o que nós podemos observar? A questão do Enem. A questão do Enem, assim como ou seja, assim como a questão anterior, né, uma questão de um nível elevado, uma questão bem trabalhada, né? Essa questão 3 também é uma questão muito boa aí para você que que está treinando e visa entrar aí numa faculdade. Então, olha só, a terceira questão diz: estima-se que cerca de 80% da área cultivada do estado de São Paulo esteja sofrendo processo erosivo, causando uma perda de mais de 200 milhões de toneladas de solo por ano. 70% desse solo chega aos mananciais, causando assoreamento e poluição. Como São Paulo, todo o Brasil sofre com o problema da deflagração e aceleração da erosão hídrica em áreas cultivadas e a perda de solos, né, por esse tipo de erosão. E a perda de solo por esse tipo de erosão caracteriza-se por ser, então veja bem, tá? De acordo aqui com esse estudo, né, com esses dados aqui obtidos dessa fonte, né, que você observa aqui logo abaixo, cerca de 80% da área cultivada do estado de São Paulo vem sofrendo aí com o processo erosivo. E esse processo erosivo causa uma perda de mais de 200 milhões de toneladas de solo por ano. E aí veja bem, 70% desse solo chegam aos mananciais, rios, córregos, ribeirão, riachos, nascentes. Então 70% desse solo chega aos mananciais causando assoreamento. Assoreamento nós já destacamos na aula passada, que se refere ao quê? Perda de matéria, ou melhor, perda de profundidade do rio, perda de profundidade do córrego, do riacho. Mas por que ocorre essa perda? Porque
esse esse solo, ele vai se depositar, tá? Exatamente no leito dos rios, no leito dos riachos, no leito dos córregos, fazendo com que este rio, este riacho perca o quê? Perca profundidade. Então, para que você aí entenda melhor, o assoreamento ele consiste numa espécie de entupimento do rio. O rio ele vai perdendo profundidade. Então, se antes aquele rio era bastante navegável, com o processo de assoreamento, essa navegabilidade do rio vai ficar prejudicada. Ou seja, as embarcações que passarem ali têm grande risco de ficarem presas ali no solo, né? Já que o rio está perdendo profundidade, né? O córrego está perdendo profundidade. Ok? Então, olha só, como São Paulo, todo o Brasil sofre com o problema da deflagração e aceleração da erosão hídrica em áreas cultivadas. E a perda de solos por esse tipo de erosão caracteriza-se por ser, vamos observar aqui as alternativas. Nossa aula já está finalizando, já está se aproximando aqui da nossa conclusão. E aí as alternativas que nós temos? Letra A. É mais intensa em solos onde se utiliza a técnica de associação de culturas. Técnica de associação de culturas é benéfica, viu, gente? Em comparação com cultivos que deixam a maior parte do solo expostas às intempéries. Errado, viu, galera? Falsa. Letra B. Menos intensa em solos que revolvidos, revirados, ficam expostos à chuva. Então, não é menos intensa, não. É mais intensa. Está errado. Menos intensa em solos que revolvidos, né, revirados, remexidos, ficam expostos a chuvas em comparação àqueles onde são aplicadas técnicas de plantio direto. Né? Ficarem as letras C, D e E. Facilitou agora, né? Só 3 opções. Dá para responder? Então, olha só. Letra E. Menos intensa nos solos cujos alinhamentos dos cultivos seguem as linhas de maior inclinação em comparação àqueles onde são aplicadas técnicas de terraceamento. Tá errado, né? Falso. E aí? Gente, olha, só pelo finalzinho aqui, as coberturas de mata são preservadas. Olha aí. Letra C. Mais intensa. Voltando aqui de novo para a pergunta. Como São Paulo, todo o Brasil sofre com o problema da deflagração e aceleração da erosão hídrica em áreas cultivadas. E a perda de solos por esse tipo de erosão caracteriza-se por ser o quê? Por ser mais intensa nos solos onde são realizados cultivos temporários. É mais intensa nos solos onde são realizados cultivos temporários, né? Porque é desmatada aquela área, né, para se cultivar, em comparação àqueles sobre os quais as coberturas de mata são preservadas. A alternativa correta aí para a nossa terceira questão, letra C de casa, tá? Quarta questão, quarta e quinta questão aqui. Quarta questão e a quinta, né? Nesse slide que vocês estão vendo aí na tela. Então, a quarta questão diz: a remoção da vegetação nativa é um dos elementos disparadores do processo de. Então, olha só. Quando se retira aqui a vegetação nativa, quando se remove a vegetação nativa, tá? Isso acarreta, né, o processo de. Será que é sedimentação? Sedimentação é o que ocorre com as rochas com o decorrer do tempo, né? As rochas vão se depositando num determinado local, e aí com o decorrer do tempo elas vão se juntando, e aí vai se sedimentar, né? Para dar origem a outras rochas, dar origem, né, ao solo.
solo mais compactado, né? Ou seja, com redução do espaço de porosidade. Então, a letra A nós já podemos descartar. Tá? Letra E, impermeabilização. Impermeabilização, né, não está relacionado à remoção da vegetação nativa. A impermeabilização que se faz é, por exemplo, cobertura asfáltica, né, pavimentação. Então, aquilo ali é relacionado à impermeabilização. Ficarem as letras B, C e D. Solidificação, lixiviação e erosão. Gente, aqui nós temos duas opções que nós podemos colocar como correta. Aqui a erosão é uma delas e a lixiviação. Então estas duas aqui nós podemos colocá-las, né, como verdadeiras, né? A erosão, vocês sabem que é um processo de desgaste do solo, né, que ocorre de forma natural, porém é intensificado pela ação humana, né? Por exemplo, a remoção da vegetação nativa intensifica o processo de erosão. A lixiviação, ela é o quê? Ela é um processo de lavagem do solo. Lavagem do solo. E aí, essa lavagem é mais intensa exatamente quando se retira a cobertura vegetal, que esse solo fica desprotegido, e aí os nutrientes, né, desse solo, né, são retirados, né? Não, ou seja, é uma lavagem, uma retirada desses nutrientes aí da cobertura ali mais superficial do solo, né? Esse processo aí caracterizado por lixiviação, que é intensificado quando se retira a cobertura vegetal, tá? Assim como a erosão. Qual alternativa apresenta? Quinta questão. Quinta questão aí, gente. Qual alternativa apresenta uma consequência do desmatamento para o meio rural? Qual alternativa apresenta uma consequência do desmatamento? Qual alternativa apresenta uma consequência do desmatamento para o meio rural? Letra A, redução da qualidade do solo. Letra B, aumento do volume de espécies. Letra C, acentuação da biodiversidade. Letra D, redução dos volumes de pragas. Letra E, melhoria da produção agrária. Qual alternativa apresenta uma consequência do desmatamento para o meio rural? Será que uma consequência do desmatamento para o meio rural é melhoria da produção agrária? Claro que não, gente. Redução dos volumes de pragas. Desmatamento e redução dos volumes de pragas. Redução dos volumes de praga, né? Quando se utiliza agrotóxico, né? Ficaram aí três alternativas, A, B e C. O B, é claro que quando se desmata, vai diminuir as espécies e não aumentar, como está dizendo aqui na letra B. Letra B está errada, né? Acentuação da biodiversidade, intensificação da biodiversidade, aumento de espécies. Claro que também não é. Então a alternativa correta, é claro que se desmatar, vai aumentar a biodiversidade, vai aumentar o volume de espécies? Não. É claro, a consequência do desmatamento para o meio rural é exatamente a redução da qualidade do solo. Por quê? Porque o solo, tá? O solo, ou melhor, a cobertura vegetal protege o solo. Então, quando se desmata, quando se retira aquela cobertura vegetal, o solo fica desprotegido. Então, quinta questão, qual alternativa apresenta uma consequência do desmatamento para o meio rural? A consequência do desmatamento para o meio rural é exatamente a redução da qualidade do solo. A alternativa correta para a nossa quinta questão, letra A de aprovado. E a sexta questão? A sexta questão diz o seguinte, questão do Enem. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos, é o de procurar resolver os problemas oriundos, né, desse processo, que em última análise geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa
quase sempre uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes, né, em função da intensidade do fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é... Aí vocês vão marcar letra A, B, C, D ou E. Porém, esta questão vai ficar para vocês como uma atividade, né, que vocês vão fazer em casa. Vão fazer e vão justificar, tá? A sexta questão. E aí, por hoje é só, galera. Por hoje eu finalizo aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deixo para vocês aí o meu abraço, meu desejo de um bom fim de semana e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau.